Muito bem, vamos compartilhar uma palavra para o nosso coração. O pastor Silas, na semana passada, falou sobre decretos de vitória. E eu gostaria de falar sobre decretos de perseverança. Palavras de perseverança. Perseverança tem a ver com aquele que persevera. E aquele que persevera é firme num propósito, é firme num objetivo, é persistente naquilo que ele acredita. Para isso, eu quero compartilhar com você um texto que está na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, livro dos Hebreus, número 10, versículo 23. Hebreus 10, 23, que nos diz assim, olha que palavra, meu irmão, minha irmã. Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Vamos ler juntos? Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Na Bíblia Viva, eu estava lendo e achei muito interessante. Diz assim: já não há mais lugar para dúvida, pois aquele que prometeu é fiel. E a dúvida é inimiga da fé, como a fé é inimiga da dúvida. Muito bem, glória a Deus. Eu gosto muito da carta aos Hebreus, porque a carta aos Hebreus é uma carta para gente que traz muitas histórias. É uma igreja que traz muitas histórias do passado. É uma igreja basicamente formada por ex-judeus, que tinham as suas tradições, que tinham os seus dogmas, que tinham seus costumes, que tinham seus hábitos, que tinham o seu jeito de se relacionar com Deus. E agora, eles vão ter que desenvolver um novo jeito, um jeito que não é baseado no que é mecânico, no que é feito por regra, no que é feito por lei, mas agora é um relacionamento baseado na graça, no ministério de Jesus Cristo, desse Cristo que tem um grande ministério de nos reconciliar com Deus. Esses novos cristãos estão aprendendo a se relacionar com Deus pela fé e não mais apenas pela obediência. Eu achei muito interessante isso, porque esses dias eu estava conversando com alguém que estava falando um pouco sobre, para a gente poder entender, por exemplo, quem desenvolve uma fé islâmica. Na fé islâmica, eles não aprendem o que é amor a Deus. Eles aprendem o que é obediência às regras de Deus. O muçulmano demonstra que ele ama a Deus, ou se ele pensa que ama, obedecendo às leis. Então alguém me disse, não existe amor, existe cumprimento de regras. O judeu era mais ou menos assim. O judeu pecava, o judeu fazia uma série de coisas, ele não entendia o que era uma relação de afeto, de amor, de entrega, de paixão, de compaixão, de sacrifício, porque ele baseava a sua relação com Deus no mecânico, nos dogmas, nas regras. E agora, em Cristo, eles aprendem que a relação deles precisa ser, por exemplo, baseada não nas regras, mas na firmeza, no firme propósito de uma esperança que se crê, que não se baseia no que se faz, mas se baseia no que se é, no que se acredita, não é? Então eu acho isso muito lindo, mas ao mesmo tempo muito difícil para eles. Eles precisam crer em Deus a partir de quem Deus é e não a partir das regras. Isso para nós é muito importante, porque para a gente poder confiar em Deus, a gente precisa ter uma relação com Deus de afeto. A gente precisa ter uma relação com Deus de amor. Nós não podemos ter uma relação com Deus baseada no que é utilitário. Você está me entendendo? Que eu vou à igreja, porque eu leio a Bíblia, porque eu faço oração, porque eu dou o dízimo, porque eu sou líder. Não. É uma relação de amor, de entrega, de sacrifício. Isso gera firmeza, isso gera perseverança. E uma das coisas que eu percebo na nossa caminhada cristã é que muitas vezes, nessa caminhada de fé, de esperança, nós muitas vezes, passamos por muitas provações que nos fazem perder o foco nessa relação de amor com Deus.
E muitas vezes a gente quer questionar Deus não no amor, mas na regra. Deus, mas eu estou tão firme lá na igreja. Oh Deus, eu estou tão firme agora, estou lendo a Bíblia. Eu estou fazendo um propósito. Eu estou num pacto das 7 semanas. Eu comecei agora a ser fiel nas minhas contribuições, Senhor. E aí o Senhor me permite passar por uma aprovação dessa? Como assim? Eu baseio a minha relação com Deus, de novo, na regra. E uma das coisas que eu tenho aprendido, principalmente a carta aos Hebreus nos ensina isso, é que isso é secundário. O que de fato fortalece e firma a nossa relação com o Senhor é a esperança naquilo que nós acreditamos. É o amor que nós nutrimos pelo Senhor. E aí podem haver situações de desânimo, podem haver situações de cansaço, podem haver situações difíceis, mas a perseverança é o remédio para a gente vencer as adversidades. O crente firme é o crente perseverante nas suas provações, que não questiona Deus por aquilo que Ele faz ou por aquilo que Ele deixa de fazer. E também não fica dando para Deus um relatório mensal de atividades espirituais. Olha aqui, Deus, fiz isso, fiz aquilo outro. Eu tenho aprendido que a gente precisa se relacionar com Deus desprovido desses mecanismos. E a gente precisa se relacionar com Deus num afeto puro, genuíno, sincero, único, que faz a gente superar essas pequenas coisas. Tem um autor que eu gosto bastante, já conheço ele há alguns anos, você deve já ter ouvido falar, de Charles Swindoll. Ele já escreveu vários livros, bons livros, podem ler todos. Mas tem um livro que ele chama, o título do livro é Perseverança. E no livro Perseverança ele diz que a vida do cristão é como se ele fosse uma batata dentro de uma panela de pressão. É como se fosse um legume sendo cozido. Toda a intensidade, toda a pressão, todo o calor, toda a agitação está ali. Mas você está protegido. Você está dentro de alguma coisa que te protege. Por mais que você sofra uma pressão, por mais que você sofra um movimento intenso, por mais que as coisas estejam ali, você está protegido. Porque é uma coisa sensacional a panela de pressão, né? Eu que gosto de cozinhar, eu gosto muito de fazer as coisas na panela de pressão. E eu acho sensacional quando você coloca uma carne dura, quando você coloca alguma coisa ali, né? Uma costelinha com mandioca nesse frio, já parou para pensar ou não? Assim, uma coisinha leve, light, né? E ali você coloca e faz tch, 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 e a coisa está lá dentro, aquela carne dura vai amolecendo e ela não estoura, ela está protegida. Toda a pressão, todo o movimento que está ali dentro tem uma contenção que a protege e que colabora, não é isso? Estou falando com besteira, tem gente especialista aqui nessa área, tá certo? Mas quem depende da graça, na visão do Swindoll, é isso. Você está sendo agitado, você está sofrendo, mas você está protegido. O salmista diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O salmista diz que nós somos como aqueles pintainhos que estão debaixo das asas do seu Senhor, acampados, seguros. Nós estamos ali seguros. Então, é difícil a gente viver uma vida cristã pensando que a gente está dentro da panela de pressão, porque nós estamos na era cristã da aspirina. O crente tem uma dor e vai lá tomar uma aspirinazinha. Ele não quer passar pela dor, ele não quer passar pelo sofrimento, ele não quer nem descobrir a causa. Ele já vai para a aspirina. Nem sei se é aspirina ainda que toma para essas coisas, sei lá, qualquer remédio. Então o que Paulo, o autor, aliás, aos Hebreus, dizem que foi Paulo, outros dizem que não, o que ele está querendo dizer é que nós precisamos ser resistentes nesta fé, que ainda que a gente esteja passando por crises, por dificuldades, nós precisamos estar firmes, apegados com firmeza à esperança que prometemos, porque se Deus fez promessa, você está seguro nas promessas. Se Deus fez promessas, você está e eu estamos seguros nas promessas que Deus nos fez. E eu fiquei pensando muito nisso hoje à tarde. Apeguemo-nos com firmeza. Apeguemo-nos, não é só pegar, mas é pegar com firmeza. Não é só pegar, é pegar com firmeza. Pode balançar, pode dar uma descuidada, não vai cair, porque eu estou segurando firme a minha fé. Essa semana nós tivemos o privilégio, eu acredito que é um privilégio, semana passada, na quinta-feira, de fazer um funeral aqui de uma senhora que eu conheci vindo para cá, 90 e poucos anos de idade, com muita dificuldade,
vida. A dona Irene me lembrou o que é ser alguém que se apega com firmeza a esse afeto, a essa esperança. Já idosa, já padecendo das dificuldades da idade, mais de 90 anos de idade, não tendo já a ciência, muitas vezes, da razão, lhe fugiu a razão, cega. Às vezes que a gente ia ler a Bíblia lá com ela, lendo a Bíblia com ela, e eu estive com ela poucos dias antes dela falecer, ela não lembrava de nada, mas quando você começava a ler alguns salmos, algumas coisas, ela repetia, ela balbuciava o texto bíblico. Quando eu vim para cá, eu perdi uma obreira querida que me ajudou muito lá em Maringá, a irmã Cecília. Ela teve um câncer muito grave, e eu fui visitá-la poucos dias antes dela morrer também. E ela estava assim, pele e osso. E ela foi minha companheirona, grande mulher, mulher de Deus. Ela me chamava de irmão. Irmão. Ô irmão, você veio me visitar, pastor. Olha, eu estou pronta, estou preparada. Deus escolheu essa enfermidade, irmão, para me levar. Eu quero ir. Ele já mostrou que não me quer curar. Eu vou, pastor. Aí me lembrei de uma outra, a Anita, uma outra ovelha, que teve um câncer no cérebro, e ela perdeu também a razão, mas nos últimos meses de vida, ela só conseguia falar aleluia, glória a Deus. Só aleluia, glória a Deus. Porque num dia ela estava orando, foi a pior crise dela, ela estava orando, falando aleluia, glória a Deus, ela caiu e aí ela perdeu os movimentos e ficou falando isso. Aí me lembrei do texto que diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e apeguei firme a esperança. O que ele diz? Eu guardei a fé. Sabe o que você precisa entender, meu irmão? Você precisa guardar a sua fé com firmeza. Não é a crise que vai fazer você duvidar. Não é a situação, não é a agitação de dentro da panela de pressão que vai fazer você soltar a esperança que você professa. Por isso, a palavra de Deus para nós hoje é: apeguemo-nos com, ainda que a morte chegar, ainda que o dia difícil chegar, ainda que a dureza chegar, ainda que a crise chegar, a minha esperança, a minha fé está segura, está firme. Eu estou segurando firme porque é o bem mais precioso que eu tenho. E aí Deus tem me mostrado isso, sabe, pastor? Que tem muita gente que tem combatido o bom combate, que tem completado a carreira, mas às vezes não guarda a fé. Então não há sentido combater o bom combate, completar a carreira, se não guardar a fé. Porque quem combate, quem sofre e guarda a fé, esse sim é raro, é genuíno. Por isso, quando ele escreve isso, ele está dizendo: gente, vocês vão passar por dificuldades e não vão ficar pensando em outras coisas. Tenham uma fé firme. Apeguem-se com firmeza, porque aquele que prometeu é fiel. Se você ler o versículo 22, ele vai dizer assim: aproximemo-nos ao trono, aproximemo-nos diante de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Então hoje eu queria te dar um desafio, meu irmão, minha irmã, já estou concluindo, de que você fique firme na sua esperança. Não questione o Deus da sua esperança. Não questione os métodos do Deus da sua esperança. Não queira trocar com Ele os seus mecanismos, que você está achando que você não deveria estar passando por isso, por aquilo. Você não queria estar dentro da panela de pressão. Mas se Deus está permitindo, Ele é fiel ao que Ele prometeu. Ontem eu estava orando com uma pessoa que recebeu um diagnóstico. Acho que nós vamos ter esse testemunho aqui, porque Deus fez um milagre muito ruim na vida do filho. Tem cedo. E aí eu me lembrei daquela palavra de Jó e disse para ele: falei, olha, Jó disse o seguinte: na situação mais extrema da sua vida, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Esse é o tema da quarta da vitória. Nenhum dos teus propósitos, dos teus planos podem ser frustrados. Você crê nisso? Por isso, apeguemo-nos com firmeza à esperança. Você talvez que estava aí mais ou menos, né? Então, a dúvida precisa ser não ouvida pela sua fé. A sua fé não ouve a dúvida. A sua fé é surda para a dúvida.
ela é cega para o desânimo, para a impossibilidade, surda para a dúvida e cega para a impossibilidade. Porque o que você ouve, você crê que Deus cumpre, e o que você vê é o que Deus pode fazer. Então, meus irmãos, eu gostei muito desse texto. Esse texto falou muito ao meu coração. Teríamos outras aplicações, mas entenda, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Eu sou guiado pelas promessas do meu Deus. Um dia eu estava, dá vontade de falar bastante, né? A gente tem que se segurar. Eu estava ouvindo um pastor, aquele pastor que fez aquela música Deus é Fiel. Não o Asaf, um outro que diz: sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra feita para mim e tal. E ele tem um testemunho muito bonito, que ele teve uma situação, um incidente, que ele quase morreu, num assalto. E aí, naquele dia do assalto, que ele quase perdeu a vida, Deus deu essa canção para ele. E ele disse assim: eu não vou morrer enquanto todas as promessas que Deus prometeu não se cumprirem, porque eu vivo baseado nessas promessas. Então Deus não vai me levar enquanto Ele não cumprir o que Ele prometeu. Vale a pena pegar com firmeza ou não? Vale a pena segurar firme essa fé? Guardar a fé? Ah, como vale a pena. E quem guarda a fé, caminha em vitória. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esta palavra, que ela cumpra o propósito pelo qual o Senhor planejou para cada um de nós nesta noite. É a Tua palavra. Dá-nos força, dá-nos graça, dá-nos perseverança e esperança, para que a gente possa ficar firme na preciosidade das Tuas promessas. Abençoa cada filho e filha, em nome de Jesus. Amém.